Como igreja, uma das coisas que nós queremos fazer durante essas mensagens é trabalhar bastante essas duas palavras, amor e servir. Por quê? Porque essas duas palavras, elas trabalham a gente como essência, por completo. Tanto de maneira interna, quanto também de maneira externa. Mas, como uma boa educadora e uma boa mãe, eu aprendi a duras penas que não adianta a gente querer mudar um comportamento externo sem antes mudar a intenção do coração. Por isso, hoje nós vamos começar essa série de mensagens alinhando a nossa mente e o nosso coração. Porque antes da gente vir aqui falar como que o amor pode gerar uma transformação no meu servir, à minha sociedade, ao meu bairro, às pessoas que estão ao nosso redor, eu primeiro preciso analisar se as minhas intenções estão verdadeiramente corretas. Se eu realmente consigo amar as pessoas da forma que Deus me solicitou. Por isso, vamos orar nesse momento para que Deus venha, então, ajustar a nossa mente e as nossas motivações. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor venha agora ao nosso encontro. Venha tirar da nossa mente, ó Deus, toda preocupação, toda inquietação e venha aguçar o nosso ouvido, aquilo que o Senhor quer trabalhar conosco nesta manhã. Nós sabemos, ó Pai, que o seu amor é a base de tudo e nós acabamos de cantar que queremos que o Senhor transforme a nossa mente para que a gente possa viver no poder do teu amor. Então nos atraia para junto de ti e se revele a nós, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um exemplo que eu queria trazer para vocês sobre essa questão da gente pastorear o comportamento e não o coração, é com relação a duas crianças. Imagine aí que você tem duas crianças numa sala de um quarto brincando. João e Pedro. Vamos pensar assim. O Pedro está lá brincando com alguma coisa, um bonequinho, e o João vem, quer o brinquedo e toma da mão dele. O que o Pedro vai fazer? Ele vai segurar com toda a força, porque afinal de contas é ele que está brincando. E aí o João, com raiva, acaba agredindo o seu irmão. O Pedro começa a chorar, a mãe vem correndo e ela olha e fala assim, o que está acontecendo? E o Pedro falou assim, o João me bateu, mamãe. E a mãe, quando olha somente o comportamento, ela faz o quê? João, você não pode bater no seu irmão. Peça desculpas, por favor. O que o João vai fazer? Desculpa, voltou a brincar. E 90%, gente, dali a meia hora, o comportamento vai ser repetido. Por quê? Porque ele não entendeu alguma outra forma de gerenciar o seu sentimento e as suas motivações. Como que a gente, então, consegue alinhar a mente dos nossos filhos nessa questão? A mãe, ou cada um de nós, poderíamos chegar para ele e falar assim, João, por que você bateu no Pedro? Nesse momento, ele teria que parar e pensar o que o levou a bater no seu irmão. E ele, como criança, poderia falar, ele estava com brinquedo, eu fui pegar da mão dele, ele não gostou e eu bati nele. Não é assim que eles respondem para a gente? E o que a gente deveria, então, fazer? Filho, presta atenção, quem estava com brinquedo? O Pedro. Ele estava brincando? Estava. Por que você não pediu emprestado, ao invés de simplesmente tomá-lo da sua mão? Você sentiu raiva do seu irmão? Senti. E por que então você não esperou, se acalmou e conversou com ele, criou uma forma de vocês revezarem o brinquedo? Será que você pode tentar assim agora? E aí João poderia vir lá para o Pedro, Pedro, você me empresta o brinquedo? E o Pedro, claro, pode brincar. E isso teria sido resolvido de uma outra forma. Consequentemente, numa próxima situação, o João poderia falar assim, peraí, o que eu posso fazer ao invés de tomar da mão do meu irmão? Eu posso pedir. E aí nós conseguimos, então, mudar a motivação do coração dele. Por isso que hoje nós vamos analisar as nossas ações e avaliar qual tem sido, primeiro, a nossa motivação. Se realmente nós temos amado. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que as nossas motivações estiverem certas, a nossa ação externa de servir será automática. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em 1 João, versículo 4,
capítulo 4, do versículo 7 a 11. Primeira João, está lá no finalzinho da Bíblia, vai voltando lá de Apocalipse, que você vai achar ele rapidinho. Primeira João, capítulo 4, versículo de 7 a 11. Vamos ler? Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Você pode ler esse versículo 11 comigo? Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amém. Quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que a gente precisa ajustar no nosso coração é que o amor não é um sentimento. O amor, ele é uma decisão. Ele é uma ação. É uma escolha que você faz. Olha o que o texto nos diz. O texto nos afirma que nós podemos sim amar uns aos outros. Por quê? Porque Deus é amor. Porque você é nascido de Deus. Deus, em sua essência, Ele transmite um amor santo, um amor puro, um amor justo. E quando Ele te criou, ao soprar lá nas narinas do homem, do terroso, Ele soprou em si a sua essência. A sua semente e a semente do amor. Por isso, você tem esse amor dentro de você. Só que o que acontece? Muitas vezes nós não disciplinamos a nossa mente e o nosso coração, não avaliamos as nossas motivações e automaticamente reproduzimos comportamentos errados. Vou dar um exemplo. Quantas vezes a gente fala que vai fazer dieta e continua comendo a mesma quantidade e as mesmas coisas? Quantas vezes que a gente fala que vai acordar às 5 horas da manhã para ter um momento de devocional e fica no Netflix até às 3:30 da madrugada? Quantas vezes que a gente fala assim, não, eu vou começar a orar mais, e a gente fica várias horas nas redes sociais. Por quê? Porque a gente tem muita boa vontade, mas muita pouca ação. Nós precisamos trazer esse desejo para o nosso coração e criar estratégias, sermos intencionais. Deus, Ele foi completamente intencional no seu amor. Sabe como? Quando Ele decidiu te criar. Quando Ele decidiu falar assim, olha, haja luz. Nesse momento, Ele foi completamente intencional, criando você para ser alvo do seu amor. Por isso, querido, você tem o amor de Deus. Então, não há desculpas para não amarmos. Ele tomou a primeira decisão e Ele nos deu uma escolha. O versículo diz, aquele que é nascido de Deus e que conhece a Deus, Ele ama. Mas se você não conhece, você não será capaz de amar. Porque Deus é a fonte. Ele é aquele que vai emanar de você e para você todo o amor. Por isso, eu quero frisar novamente o versículo 11, que ele fala assim, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Aqui está a chave, sabe por quê? Ele não apenas tomou a decisão de te amar, Ele não apenas te fez o convite para amar, mas Ele te deu a forma certa de amar. A forma certa de amar, porque o versículo diz, assim como Deus nos amou. E hoje nós vamos pensar então, como que nós devemos entender esse amor e como nós devemos reproduzir. Eu e o Juan, uma coisa que a gente sempre fala é que nós compreendemos um pouco mais do amor de Deus quando nós tivemos os nossos filhos. E quem é pai aqui vai entender muito bem isso. Porque quando a gente gera uma criança, quando aquela criança chega ali para a gente, tão pequenininha, tão frágil, a gente começa a ter um amor sobrenatural.
Um amor sacrificial que a gente não mede esforços, não mede nada. A gente quer simplesmente cuidar, zelar, estar com aquela pessoa, com aquela criança. E isso não se limita somente ao nascimento dela, isso vai acontecendo no dia a dia, sabe por quê? Porque a criança, ela traz uma simplicidade para a vida, uma simplicidade do olhar, e o evangelho é simples. Então eu aprendo com os meus filhos diariamente a reconhecer o amor de Deus e a entender o amor de Deus na minha vida. Por isso hoje, no decorrer da nossa mensagem, eu quero trazer algumas frases de algumas crianças. Há algum tempo atrás, eu li uma pesquisa que eram algumas psicólogas e algumas pedagogas. Elas reuniram um número de crianças de 4 a 8 anos e elas fizeram a seguinte pergunta: para você, o que é o amor? Gente, quando eu fui lendo aquelas coisas, eu dei muita risada, porque são coisas tão banais, são coisas tão simples, que eu falei, gente, como que eu nunca reconheci o amor nisso? E eu quero trazer essas frases para que a gente consiga visualizar de forma prática o amor que Deus expressou por você ao te criar e principalmente o amor que Ele deixou expresso na vida de Jesus. Porque Jesus, sim, foi a maior demonstração de amor de Deus. E Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: o amor é o uniforme de Cristo. Então vamos aprender hoje com o Senhor e mudar as nossas motivações. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é que nós precisamos amar indistintamente. Nós precisamos amar sem escolher a quem. Porque foi exatamente isso que Deus fez. Ele nos amou indistintamente. Olha o que João 3,16 diz. Deus amou o mundo. Ele não amou A, B ou C. Ele amou o mundo. Romanos 2,11 nos diz assim que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele não faz isso, sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós estamos separados, destituídos da glória de Deus. Todos nós temos como salário a morte. Mas Ele, por reconhecer que nós somos a sua criação, e por Ele ter o propósito de nos fazer relacionar com Ele e vivenciar esse amor, Ele tomou o primeiro passo. E Ele falou assim, olha, eu vou fazer isso. Jesus vai morrer na cruz por você e por você e por mim e por todos, pelo mundo. Eu não vou escolher A ou B. Mas, gente, nós estamos muito distantes do amor de Deus. Porque quando eu penso na nossa prática, o que a gente faz? A gente escolhe a quem amar. E a gente escolhe a dedo quem merece ou não receber o nosso amor. E o que eu acho engraçado, olha só o que essa menininha, a Nica, de 6 anos, ela disse sobre a questão do amor. Ela falou assim, ó, se você quer aprender a amar um pouco mais, você deve começar com uma pessoa que você não gosta. Que difícil isso. Porque é muito fácil a gente amar quem está perto, quem nos ajuda, quem nos ama também. Mas quanto é difícil a gente amar aquele que a gente não gosta. Mas Deus ama. Porque Deus ama a todos. E Ele quer desenvolver em você esse amor sem acepção. Jesus, Ele veio fazer uma revolução no quesito amar. Olha só o que Ele falou para os seus discípulos em Lucas 6,32. Ele falou assim, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Até os pecadores amam aqueles que lhes amam. Nós precisamos aprender a amar como Jesus, porque Ele nos amou quando nós ainda nem existíamos. Ele conhecia cada um de nós, Ele sabia exatamente o que nós éramos e Ele mesmo assim escolheu nos amar. Quer uma motivação maior do que essa para a gente amar indistintamente, sem olhar a quem? Você recebeu esse amor, você é alvo desse amor. E Jesus, Ele exemplificou isso na sua vida aqui, sabe por quê? Porque Ele amou a prostituta, Ele amou o ladrão na cruz, Ele amou Judas, que estava caminhando com Ele diariamente, e mesmo assim o traiu. Ele amou Pedro, que o negou 3 vezes. Ele simplesmente amou. Mas eu tenho certeza que agora no seu coração você fica assim, nossa, mas amar aquela pessoa, justamente ela?
ela que me incomoda diariamente, ela que me persegue, ele que me ignora, ele que me traiu, ele que fez isso ou aquilo, eu não vou amar. Eu não quero amar. Sabe quando o seu filho, você chega em casa e fala assim, fulano, vai fazer isso? E ele fala assim, não, eu não quero fazer. O que você responde para ele? Não é uma questão de querer, filho. É uma questão de que você precisa fazer. E é isso que Deus está falando para a gente hoje. Está vendo essa pessoa que eu estou colocando na sua mente, que você não gosta? Você quer viver o meu amor? Não é uma questão de querer, filho. É uma questão de que você deve fazer. Porque você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que também é Deus. E que te dá todas as ferramentas e que te faz capaz de amar como eu amo. Por isso que hoje você precisa sair daqui determinado a fazer algo diferente. Por isso que você precisa mudar a motivação do seu coração e parar e pensar, não, Deus me amou. Ele amou a todos e eu preciso amar como Ele me ama. Então eu vou amar, começando por quem eu não gosto. Iniciando em oração por essa pessoa, fazendo algo por essa pessoa. Porque os nossos sentimentos, eles não podem reger as nossas ações. Deus e a nossa convicção de que Ele é o nosso Pai, que deve mover aquilo que a gente faz. Por isso a gente pode caminhar para o segundo ponto, que é demonstre o seu amor. Deus, Ele amou a todos indistintamente. E Ele, com apenas um ato, demonstrou esse amor por todos. O ato de entregar o seu Filho Jesus na cruz por nós, quando ainda éramos pecadores. E Ele não se limitou, gente, a fazer isso uma única vez. Ele faz isso todos os dias por você. Deus, Ele é tão grande, Ele é tão abundante, que Ele demonstra o seu amor por você o tempo inteiro, a cada manhã. Quando você abre os seus olhos, é o amor. Ele faz isso exatamente por quê? Porque a gente não traz à nossa memória essas coisas. A gente entra num automático, num ativismo, numa situação da vida que a gente para de refletir. A gente para de observar, a gente para de perceber, e isso vai fazendo com que a gente reproduza o comportamento de ingratidão a Deus e aos outros. Por isso que nós precisamos voltar à essência. Olha como essas duas crianças conseguiram perceber a demonstração de amor. O Billy, de 4 anos, falou assim, quando alguém te ama, a forma de falar o seu nome é diferente. Não é isso que a gente faz? A gente cria apelido carinhoso. A gente atende o telefone pelo jeito que a pessoa falou, amor, a gente sabe. Noelle, de 7 anos, falou assim, amor, é você falar para o menino, que camisa linda que você está usando. E daí em diante, ele passar a usar essa camisa todo dia. Por quê? Porque amar é isso. Amar é você colocar em evidência. Amar é você valorizar, é você dar atenção, é você ser intencional, é você querer agradar, é você querer chamar a pessoa para perto de ti. Não tem como você dizer que ama alguém se você não demonstra isso com as suas ações e se você não honra essa pessoa. Não tem como. Hoje nós estamos vivendo numa geração que nada mais é dito. E olha que de um tempo para cá a gente nem tem escrito mais. O que a gente faz? A gente manda um monte de figurinha no WhatsApp, que expressa aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer. E quando a gente não se utiliza dessas ferramentas, o que a gente faz? Deixa subentendido. Ele vai entender que eu amo ele. Mas, na verdade, a gente precisa voltar à essência. A gente precisa voltar a demonstrar o nosso amor pelas pessoas. Porque foi isso que Deus fez. Deus demonstra o amor dele por você todos os dias. E ele fez isso desde lá do início. Quando ele estava com Adão e Eva, ele parava um momento diariamente para estar com eles. Para saber o que eles tinham feito. Gente, Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele sabia exatamente o que Adão e Eva fez a cada instante. Mas Ele amava-os a tal forma que Ele falou assim, olha, eu vou parar. Eu vou dedicar tempo, eu vou olhar para vocês, eu quero ouvi-los, eu quero me relacionar. E é isso que Deus faz conosco todo dia. Quando Ele coloca um passarinho para cantar na sua janela, numa manhã de um dia cinza, Ele está falando, filho, eu estou aqui, eu te amo.
Quando Ele separa uma vaga de um estacionamento, quando está tudo abarrotado e você está com pressa, Ele está dizendo, está aqui, eu te amo. Quando você chega de um dia exaustivo de trabalho, vai entrar num ônibus, está lotado, aparece um único lugar. É Deus dizendo, eu te amo. Pare um pouco, preste atenção, eu estou aqui. E é dessa forma que eu te amo diariamente, por isso você precisa amar, por isso você precisa demonstrar. Por quê? Porque nós estamos gerando pessoas completamente instáveis, inseguras, destrutivas, porque elas não conseguem se sentir amadas. Ele demonstra o seu amor todos os dias e Ele quer que a gente seja intencional nas nossas ações. Assim como Jesus foi. Jesus foi intencional em todos os seus relacionamentos e eu acho isso lindo, sabe por quê? No meio de uma imensa multidão, Jesus viu Zaqueu e falou assim, Zaqueu, pode descer. Eu me importo com você e eu vou jantar na sua casa hoje. No meio de uma multidão, ele está lá ouvindo um monte de gritos, de repente uma voz se exalta ali, é um cego clamando por misericórdia, e ele vai até ele e fala assim, filho, eu estou aqui, eu me importo com você, o que você precisa? Ele nos conhece, Ele se importa com a sua vida, e Ele te chama pelo nome, de forma carinhosa, para te atrair para perto dEle. Olha o que Ele fez com Maria, gente, quando Ele ressurgiu. Maria estava lá desesperada, querendo achar o mestre dela. E Ele vira para ela e fala assim, Mariazinha, sou eu, o seu mestre. Estou aqui, eu me importo com você. Olha o que Ele fez com Tomé. Ele não precisava provar nada, mas por uma necessidade de Tomé ver para crer, o que Ele faz? Toque. É disso que você precisa? Toque, porque eu me importo com você. E Deus, Ele quer que a gente faça isso com as pessoas ao nosso redor. Ele nos manda amar indistintamente. Mas Keila, como que eu vou valorizar todo mundo que está do meu lado? Sendo intencional. Olhe nos olhos quando você estiver conversando com uma pessoa. É tão ruim, né? Você está falando com alguém está lá mexendo no celular, está lavando a louça, está fazendo alguma coisa. Não pare. Mostre para a pessoa, olha, eu te amo tanto que eu vou parar tudo o que eu estou fazendo e vou te ouvir. E ouça. Seja intencional e chame as pessoas pelo nome. Quantas vezes você é atendido, quantas vezes você se relaciona com diversas pessoas durante o dia? Você já parou para falar para o garçom e chamar ele pelo nome? Ou você trata ele apenas como mais um? Nós precisamos ser gratos. Hoje a gente vive uma geração que as crianças não sabem dizer obrigada, dá licença. Por quê, gente? Porque eles aprendem conosco e nós não estamos fazendo isso. Nós paramos de valorizar as pessoas e nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos voltar a valorizar e demonstrar o nosso amor. Então, se você diz que ama o seu esposo, honre-o. Honre-o com a sua vida, com a sua dedicação, com o seu zelo, respeite-o, valorize, impulsione o seu marido a ser exatamente aquilo que Deus planejou, resposta para a sua casa. Se você diz que ama a sua esposa, honre-a com as suas demonstrações de amor. Seja zeloso, sirva, dedique-se a ela, valorize cada esforço, impulsione ela para que ela se torne a noiva de Cristo. Se você ama o seu filho, e aqui, pais, eu queria que vocês prestassem muita atenção. Valorize os seus filhos. Deem atenção. Diga para eles diariamente, filho, eu te amo, você é lindo, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você nasceu para fazer diferença a essa geração. A gente faz isso todo dia com os meninos e eles ficam, eu sei. Mas a gente está ali fundamentando, e nós precisamos fundamentar nos nossos filhos que eles são amados. Porque é só assim que eles poderão crescer e amar os outros. Então valorize pequenas conquistas, mas festeje com eles. E vocês, filhos, se vocês dizem que amam os seus pais, honre-os. Honre-os com a sua obediência. Honre-os com a sua gratidão, porque eles se sacrificam diariamente. Não espere para dizer um eu te amo, um obrigado, porque talvez amanhã eles não estarão aqui. Nenhum de nós podemos apenas ir. E nós podemos ter perdido muito tempo.
Então, nós precisamos mudar a motivação do nosso coração e valorizar as pessoas. Amar a todas, demonstrando que Deus fez algo por elas, assim como Ele fez comigo. Por isso, nós podemos caminhar para o terceiro ponto, que diz: ame as pessoas pelo que elas são. Nós temos uma dificuldade muito grande com isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente pode até amar todas as pessoas, a gente pode até demonstrar. Mas a partir do momento em que essa pessoa faz alguma coisa que não condiz, fala, não sei mais se eu vou amar. Por quê? Porque a gente começa a medir as pessoas pelo que elas fazem, ou pelo que elas deixam de fazer. E a gente só faz isso porque a gente se esquece de onde nós viemos. A gente se esquece de que Deus, Ele conhece a gente. E que a gente também não é perfeito. Eu gosto muito do Salmo 139, porque ele nos diz assim, que Deus, Ele nos sonda. Ele conhece o nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar. Ele conhece cada palavra antes que ela venha à nossa boca. Ele conhece o nosso pensamento. E ao mesmo tempo que eu amo esse texto, isso me traz um temor tão grande. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou pecadora, miserável, infiel, injusta, ingrata. Eu sou assim e mesmo assim Ele me ama. Mesmo assim Ele te ama, sabe por quê? Porque Ele não coloca na balança o que você fez. Ele coloca na balança que você é criatura dEle. E que Ele quer transformar para você, que você se torne um filho. Por isso que Ele não está olhando os seus pecados, as suas falhas de caráter. Ele está olhando quem você é. E você é alvo do seu amor. E o que Ele quer é que a gente reproduza isso. Que a gente pare de olhar para os erros das pessoas, para aquilo que ela faz ou para aquilo que ela deixa de fazer, e que a gente valorize as pessoas pelo que elas são. Nós precisamos mudar a motivação do nosso coração, porque todos nós éramos pó, e do pó nós voltaremos a ser. Olha só essas duas crianças, eu achei muito interessante, gente, como elas valorizaram a questão da pessoa, né? O Cris falou assim, o amor é quando a mamãe vê o papai suado e mal cheiroso e ainda assim fala que ele é mais bonito que o Brad Pitt. É difícil isso, né, gente? O amor é quando você fala para alguém alguma coisa ruim sobre você, tendo o sentimento de medo que essa pessoa não vai te amar mais por causa disso. E aí você descobre que ela continua te amando e te ama ainda mais. Esse é um amor de amar quem nós somos por essência, e não aquilo que nós fazemos. Quando nós conseguimos amar as pessoas pelo que elas são, sabe o que nós conseguimos gerar nelas? Segurança, confiança, esperança, porque ela sabe assim, olha, eu sou falha, eu vou errar, mas Ele vai continuar me amando. E a gente consegue ser mais humano, gente, porque olhe para você. Quantas vezes você já errou hoje? Quantas vezes você errou essa semana? Por que você é tão intolerante? Por que você é tão impaciente com os outros? Por que você é arrogante? Você é pó, como o outro é. Você é pecador, como o outro é. Você carece da graça diariamente, como o outro também carece. Por isso ame. Ame independente do que o outro faça. Porque foi assim que Deus te amou. E é assim que Ele pede que a gente ama os outros. Lembra do filho pródigo? Ele saiu de casa, desonrou o seu pai, gastou todo o dinheiro. Depois ele voltou e o pai estava lá com a vara na mão? Não. O pai estava lá de braços abertos, porque independente do que ele fez, ele continuava sendo filho. Independente do que você fez, Deus continua te amando. Por isso você pode continuar amando as pessoas que erraram com você. Você pode liberar perdão, porque Deus pode transformar essa pessoa quando essa pessoa reconhecer o amor em você. E quando nós conseguimos fazer isso, gente, quando a gente consegue amar todas as pessoas, quando a gente consegue demonstrar o nosso amor, quando a gente consegue tirar da balança ali o que fez ou o que deixou de fazer e continuar amando, nós conseguimos ir para o quarto ponto, que é amar sem interesses. Muitas vezes nós já falamos aqui em cima que o amor de Deus, ele é bem diferente do amor que nós estamos vivendo atualmente.
Porque tudo o que a gente faz é na lei do benefício. Eu amo até o momento em que você me satisfaz, até o momento que você me corresponde, até o momento que você me agrada, até o momento que, quando passar do limite, eu não quero mais. Eu desisto, eu abro mão. E na verdade, 1 Coríntios 13 diz que o amor não é interesseiro. Sabe por quê? Porque Deus te amou antes de te criar. O que Ele podia esperar de você? Na verdade, Ele sabia muito bem o que esperar. E mesmo assim Ele te amou. Ele te amou sem interesse. E Jesus exemplificou isso também no ministério dele. Quando Ele amou todos os marginalizados da cidade. Os doentes, os leprosos, os endemoniados. Ninguém poderia dar nada para Ele. Ele simplesmente amou. Porque o propósito dele era repartir. Era se doar. Não era ter nada em troca. Por isso que nós precisamos mudar a motivação do nosso coração e falar assim, eu quero amar como Jesus amou, como Ele me ensinou. Eu quero amar sem interesse. Eu quero ter o amor altruísta e abnegado que Jesus teve. Olha essas duas frases. Cris, de 6 anos, disse assim, o amor é quando oferece as suas batatinhas fritas, sem esperar que a pessoa te ofereça as batatinhas dela. O amor é como um casal de velhinhos que ainda são muito amigos, mesmo conhecendo-se há muito tempo. Isso consegue, gente, acontecer na nossa vida quando a gente entende que nós precisamos simplesmente amar, sem esperar algo em troca. Mas a Bíblia nos fala que o nosso coração é enganoso. Da mesma forma que nós temos a semente de Deus do amor, nós temos a semente do pecado em nós. E a gente sabe muito bem como é difícil essa luta. De fazer o que é certo, de fazer o que é errado. Muitas vezes nós fazemos o que é errado. Por quê? Porque nós não trazemos a palavra do Senhor para a nossa mente e para o nosso coração. Nós não modificamos as nossas motivações. Nós somos naturalmente egoístas, movidos por interesse. Valorizamos tudo, menos as pessoas. Mas Jesus está dizendo assim, ei, para de olhar para isso. Ame, simplesmente ame, reparta, se doe. Mas nós precisamos ficar atentos. E sabe como que eu vejo isso? Eu vejo isso no meu coração quando eu vejo os meus filhos sendo interesseiros, gente. Me pesa, sabe por quê? Porque o maior ensino é o exemplo. Lá em casa a gente tem muito a intenção de ensinar para os meninos a cultura da honra. E de vez em quando a gente chama o Noah e o Natan e fala assim, filha, a gente vai comprar uma caixa de bombom e você vai levar para a pessoa. E a gente vai presentear essa pessoa para honrar a vida dela. E aí eles se entregam e eles ficam lá assim, de plantão, do lado da pessoa, até a pessoa abrir o presente. E eu falava assim, gente, que bonitinho, né? Eles querem ver a alegria da pessoa ao descobrir que aquilo é um chocolate. Engano meu, gente, porque eles ficavam lá para ganhar um pedaço. Eles ficavam lá até a pessoa abrir. Por quê? Porque eles queriam falar assim, você sabe que você precisa repartir? A gente dá risada, mas é isso que a gente faz o tempo todo, não é? O amigo oculto está chegando. E o que a gente pensa? Eu vou comprar um presente bem baratinho, porque eu não vou ganhar nada bom mesmo? Eu vou dar uma gorjeta maior para esse garçom aqui, porque semana que vem eu vou vir e eu vou pedir para ele caprichar na minha porção. Sempre a gente tenta fazer na base da barganha. E Deus está dizendo para você, filho, para com isso, porque eu te amo independente do que você faça. Você pode tentar fazer o que quiser, nunca será suficiente. E mesmo assim eu continuarei te amando. Por isso que nós precisamos monitorar o nosso coração, criar essa disciplina mental. Então agora, no final do ano, faça esse exercício. No amigo oculto, ao invés de comprar a coisa mais baratinha, compre o que você acha que é melhor para a pessoa que você tirou. Dê algo de valor, dê amor, dedique tempo para alguém que você sabe que não te trará nada em troca. Faça esse exercício, porque assim nós aprenderemos a amar como Deus nos ama. E para finalizar, eu quero trazer o último ponto. Ame generosamente. Gente, Deus, Ele repartiu conosco a sua criação.
Ele fez tudo isso e falou assim: olha, você vai atuar nessa criação pondo ordem no caos. Foi isso que ele falou com Adão. Adão, eu poderia fazer tudo sozinho, mas eu quero contar com você. E da mesma forma ele fala com a gente hoje, fala: filho, vem para perto. Vem para perto, sabe por quê? Porque eu quero que você esteja comigo, que você se relacione comigo. Eu quero que você entenda o meu amor quando eu demonstrar para você diariamente. E eu quero que você reparta esse amor. Porque tudo que Deus faz por nós, gente, Ele é abundante. O nosso Deus é um Deus abundante, nós já aprendemos isso. Na vida de Jesus, o que Ele fez? Ele curava fisicamente, mas Ele curava a alma. Ele multiplicava, mas Ele fazia sobrar. Por quê? Porque nós servimos a um Deus abundante. Então não dá para nós sermos miseráveis com aquilo que Ele mais nos deu, que é o seu amor. Não dá para a gente ser mesquinho no nosso amor. A gente precisa amar. Olha só o que essas duas crianças falaram sobre essa questão da generosidade. Elaine, de 5 anos, falou assim: amor é quando a mamãe dá ao papai o melhor pedaço do frango. Não é, gente? Isso é generosidade. Naquele almoço de domingo, você pegar o melhor pedaço do frango e dar para o marido ou para o patriarca da casa. Isso é um amor generoso. Rebeca, de 8 anos, falou assim: quando a minha avó pegou reumatismo, ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos pés. E desde então, é o meu avô que pinta para ela, mesmo ele tendo artrite. Isso é amor generoso. O amor generoso, gente, ele exige de nós sacrifícios. Sabe por quê? Porque o nosso Deus generoso levou o seu Filho a sacrifício por nós. Ele nos amou a tal ponto de falar assim: olha, eu preciso que você entenda que eu amo a todos e que você também deve amar. Eu preciso que você entenda que você tem que honrar as pessoas, demonstrar o amor para que elas me vejam na sua vida. Eu preciso que você entenda que não é o que as pessoas fazem, mas o que elas são por mim e em mim. Eu preciso que você entenda que não é na base da troca, é na base da graça, porque é assim que eu ajo com você e é assim que eu quero que você haja com os outros. A última frase que eu quero ler é de uma criança que ela conseguiu entender a generosidade do nosso Deus. E ele falou assim: olha, Jesus poderia ter dito palavras mágicas para os pregos caírem das suas mãos na cruz. Mas Ele não disse. Ele não disse. E isso é amor. Ele fez uma escolha. E Ele escolheu amar você do jeitinho que você é. Ele escolheu te amar. E a única coisa que Ele fala: filho, reparta isso. Ame as pessoas. Porque quando nós amamos uns aos outros, nós fazemos Deus ser reconhecido. Nós trazemos uma mudança. Então, a partir de agora que a gente vai começar a pensar no servir, o servir vai ser automático. Por quê? Porque eu entendi que eu amo todos. Eu entendi que eu preciso demonstrar sendo grato, sendo intencional. Eu entendi que eu preciso amar a pessoa porque ela é uma criatura de Deus e ela merece ser amada. Eu entendi que eu posso amar sem esperar nada em troca, porque o maior presente eu já tenho e é Jesus. Então hoje a minha oração é que eu e você saiamos daqui com essa decisão de amar diariamente as pessoas que estão ao nosso redor, como Deus nos amou. Amém.